Galera, tranquilo? Bom, então no vídeo passado nós tínhamos exatamente o que está aqui no quadro, né? Nós tínhamos que a solução do pêndulo simples, né? Seria 2 arcosseno do A Sn de bt menos t0, onde o A e o B é dado dependendo do intervalo de energia, né? Quando a energia é menor do que a energia potencial máxima, que é lá em cima, nós vamos ter esse valor de K, esse valor de A e este valor de B, né? E quando a energia é maior do que a energia potencial máxima, nós vamos ter esse valor de A, esse valor de K e esse valor de B. E o T0, que é esse garoto aqui, que foi o assunto da aula passada, quando, quando a gente tiver a seguinte condição, que no T igual a zero, θ igual a zero, nós vamos ter que o T0 é igual a zero, e aí a solução vai ser dada por isso aqui. Se T igual a zero, o ângulo é máximo, ou seja, o pêndulo começa, ao invés de começar θ igual a zero, né? O pêndulo começa daqui, o relógio começa a contar a partir do quando o pêndulo está aqui. A gente começa a contar a partir do momento que o ângulo é máximo, né? Nós vamos ter essa solução aqui, tá? A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que, por exemplo, só faz sentido falar no ângulo máximo quando nós estamos nessa condição de energia, né? Nessa condição de energia, a gente sempre vai pegar essa como condição inicial, né? Quando t igual a zero, o ângulo aqui é zero, né? É mais fácil trabalhar dessa forma, tá? Mas a gente já trabalhou com a possibilidade do ângulo ter um valor máximo, né? E aí fica desse modo aqui, expressa desse modo. Tá? Já trabalhei com essas duas possibilidades. A única coisa que está faltando agora é descobrir talvez o período do pêndulo, que seria a coisa mais interessante de se fazer, né? Um, e esse período, a gente tem que olhar para a equação de θ, né? Então a equação de θ ela é dada aqui, essa equação de θ, né? E quando que essa equação de θ vai completar um período? Bom, a gente vê que é 2 arcosseno de alguma coisa, né? E o arcosseno, ele é uma função que ele está definida entre menos 1 e 1, e ele varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? Ah, então, ele não é uma função, ela não é uma função periódica, por assim dizer, né? A própria arcosseno não é uma função periódica, né? Ela não se repete aqui. Então, o arcosseno, ele não vai fazer a função de periodizar, cara, não tem nem existe essa palavra, né? Mas ele não vai fazer essa função de gerar uma periodização, essa palavra existe, no pêndulo. Quem vai fazer esse papel vai ser o argumento aqui dentro. Então o que vai acontecer? O arcosseno, o Sn lá de dentro, ele vai ficar oscilando entre zero, lembra da elipse? O y começa em zero, aí vai para o 1, que é o topo da elipse, depois vai para o zero, depois vai para o menos 1, depois vai para o zero. Então ela oscila. Ela volta de novo, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. Então o Sn ele fica oscilando entre zero, o Sn aqui entre zero, e aqui vai dar zero, e nós vamos começar aqui no arcosseno aqui do zero. Depois o Sn vai para 1, aí aqui vai ficar arcosseno de A, aí nós vamos ter algum valor aqui, não sei. Aí depois ele volta para zero, aí saiu daqui, foi para algum lugar aqui, voltou para cá, e agora o Sn vai para menos 1, e nós vamos ficar um arcosseno de menos A, aí vai vir para cá. Depois vem para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá. Então quem está fazendo o período do pêndulo é o Sn. Então o período do pêndulo será dado pelo período de Sn. Então nosso objetivo agora é descobrir qual que é o período de Sn e achar uma relação disso com este K que existe, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para essa expressão e achar uma forma de escrever ela em termos de ângulo. Por quê? Porque o Sn, lembra que ele é o nosso y aqui, né? Nosso y. Ele vai de zero, depois vai para 1, depois vai para zero de novo. Então, se a gente faz uma integral dessa parte aqui, a gente integra essa parte aqui, né? Lembra que o nosso K, ele começa aqui, né? Em zero. O nosso U, que daqui é o U quando... Lembra que esse daqui é o U de 1, né? Que é o de 1. Nosso U, ele começa em zero. Aí, quando o Y é igual a 1, ele vai para cá. Quando o Y é igual a zero,
ele não vai para zero. O U. Ele vai para algum valor. Só que o y é igual a zero tanto aqui quanto aqui. Então o y não é bom para fazer essa conta. Quem é bom fazer a conta é um ângulo. Algum ângulo é bom. Só que nós não vamos utilizar esse ângulo aqui justamente porque ele vai carregar um r aqui junto. Quando a gente faz o seno de θ, vai dar y sobre r. Então esse ângulo aqui não é muito interessante porque ele vai acrescentar um r aqui a mais que a gente não vai querer. Não é feito assim na literatura, então eu vou seguir como é feito na literatura. Na literatura a gente faz o seguinte. A gente pega essa função aqui e a gente faz a substituição de y é igual a seno θ. Tá? E eu vou terminar isso daqui e eu vou voltar a mostrar como que a gente vai utilizar o k para descobrir o período, tá? Então a gente vai trocar y é igual a seno de θ. Tem que ver que esse θ aqui não é o mesmo θ que este, tá? Porque este θ é dado por y sobre r, tá? Não é a mesma coisa. Quando a gente faz essa mudança, vamos calcular o dy, fazer o dy dθ aqui. dy dθ. Aqui vai dar a derivada de seno a cosseno. Então, o dy é cosseno de θ dθ. Então, vamos agora fazer a substituição. Isso casão vai ser integral de zero. Aí, quando o seno de zero é zero, quando o y for igual a zero, o ângulo é zero. Quando o y for igual a 1, qual que é o ângulo tal que o seno dele é 1? É o π sobre 2, são 90 graus. Então, agora a gente vai continuar aqui, né? Vai dar seno de θ dθ. E agora vai vir raiz de 1 menos seno quadrado. Só puxar para cá para não pegar a câmera. 1 menos seno quadrado de θ. 1 menos k ao quadrado, seno quadrado de θ. Isso daqui é literalmente o cosseno de θ, né? Seno quadrado. Ó, cosseno quadrado de θ é igual a 1 menos seno quadrado de θ. Né? Aí tira a raiz dos dois lados. Ó. Então, esse cosseno de θ tá aqui. Vai cortar com isso aqui. E aí nós vamos ter simplesmente que o nosso kappa grande vai ser integral de 0 a 2π de dθ raiz de 1 menos k ao quadrado seno quadrado de θ. Então essa daqui é uma outra forma de expressar aquela mesma integral lá, que era em torno de y, só que em termos de ângulo. E o que isso vai ser bom? Isso vai ser bom porque se a gente olhar para a transformação, quando o y for igual a zero, a gente começa com o seno de θ igual a zero. Aí quando o y for igual a 1, o θ vai ser π sobre 2. Quando o y for igual a zero de novo, ó, começando, vamos lá. Ó, começou y igual a zero. θ igual a zero. Y igual a 1. Ó, tá indo, tá crescendo. θ igual a π sobre 2. Agora o y voltou para zero. O θ não vai para zero. O θ vai para π. Agora o y vai para menos 1. O θ vai para 3π sobre 2. Agora o y foi para zero. O θ foi para 2π. E o que é isso importante pra gente? Por que eu tô falando isso aqui? Justamente porque, o θ é melhor para utilizar. Por quê? Porque ele vai ajudar a gente a calcular o período. Lembra do SN? O SN ele vai sair de 0, vai para 1, vai para 0, menos 1 e 0. Quanto que o U variou nesse meio tempo? O U. Qual que é o valor de U? Tal que o SN vai e volta para o mesmo lugar. Ele vai de θ. Vai do y variando de 0, depois para 1, depois para 0, depois para menos 1, depois para 0. Então o U tal que SN volta ao mesmo lugar. Eita, pegou. Por que eu vou ter tio aqui? Ao mesmo lugar. Ao mesmo lugar. É o U dado literalmente por essa integral aqui, só que com a seguinte modificação. O θ
Lembra, se eu pegar até π sobre 2, vai dar o y igual a 1 aqui. Se eu pegar o θ igual a π, vai dar o y igual a 0 aqui. Se eu pegar o y menos 1, vai dar o θ 3 sobre 2. Se voltar para o zero, vai dar π sobre 2. Então, eu tenho que integrar até o π sobre 2. E quem que vai ser o nosso período? Quem que vai ser o nosso período? Nosso período é justamente o tempo que demora para oscilar, né? Aqui é o y. Vou colocar aqui de π sobre 2. E esse daqui é o nosso período. Ó, olha lá de novo a equação. Vamos lembrar exatamente. A gente quer saber quanto que tem que andar aqui desse carinha aqui. Quanto que esse carinha aqui, que é o BT menos T0, tem que andar para o SN sair do mesmo lugar. O SN sair do mesmo lugar. Ir para o valor máximo. Voltar para o zero. Ir para o valor mínimo. Depois, máximo negativo, no parte negativa do ângulo. Depois vem voltar para o zero. Bom, isso é o quanto que o U tem que andar para o SN fazer o período completo. Quanto que o U tem que andar para fazer o período completo? Ele precisa andar do zero para o y igual a 1, do zero, menos 1 para o zero. Isso é uma coisa que andar em 2π por meio dessa transformação. Então, a integral de 0 a 2π, dada pela integral lá normal, né, que era um y, né, em vez de 1. Só que agora a gente fez a transformação em θ, então o θ tem que ser de 0 a 2π. Essa é exatamente a transformação. E isso aqui tem que ficar óbvio, claro. Eu acho que não está muito confuso, apesar de que eu não estou conseguindo deixar perfeitinho as palavras bonitinhas, não estou conseguindo achar o conjunto de palavras perfeitas e explicações e tal. Mas eu acredito que não é tão complicado de perceber isso, tá? Perceber isso. Então, o segundo passo, eu já fiz a transformação aqui que eu queria, tá? Do K. Depois a gente vai trabalhar com ela. Então, eu vou gerar uma cópia dela aqui. Depois eu vou trabalhar com isso aqui. Faltou o dθ, né? O dθ não veio. Veio aqui, ó. Então, faltou a gente trabalhar com isso aqui. Tá? Depois a gente vai trabalhar com isso aqui. Melhor. E agora a gente tá com o período aqui. E eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar esse período aqui e escrever em termos de K. Tá? Então, na verdade, eu quero que ele seja... E eu vou demonstrar que é 4 vezes o K grande. Como que eu vou demonstrar isso? Bom, vamos separar em intervalos, né? Então, integral de 0 a π, por exemplo. Vamos começar com essa daqui. E eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Deixa eu só pegar aqui exatamente como eu fiz. Eu acredito que eu somei... Eu troquei o θ por alfa. Alfa mais π. Então, vou fazer a seguinte mudança. θ igual a alfa mais π. Aí desse daqui a gente tira o seguinte, que o seno de θ, que o dθ é igual a dα, né? Primeira coisa. Essa é a parte mais fácil, né? E a gente tira isso daqui que o seno de θ é igual a menos seno de alfa. Tá? É uma questão de se aplicar o seno dos dois lados, depois escrever o seno de A mais B e colocar o B como seno π e simplificar. A gente chegar nessa relação aqui, tá? Aí depois isso vai dar pra gente que o seno quadrado de θ, que é o que importa, que é o que está aqui dentro, é igual ao seno quadrado de alfa. Então, se a gente substituir aqui, isso vai dar... Não, essa aqui vai continuar, né? Seno de θ, essa aqui não vou mexer, menos k ao quadrado, seno quadrado de θ, mais integral, vai de 0 a 2π, né? Então, aqui vai de π até 2π. Π até 2π. Aí vamos aplicar aqui. Aqui nós vamos aplicar, tá? Então, dθ, raiz de 1 menos k ao quadrado, seno quadrado de θ. E aqui nós vamos aplicar essa mudança de variável. Aplicando essa mudança de variável, só vou fazer assim para dizer que é cópia disso aqui, mais integral. Aí o θ, quando o θ for igual a π, o alfa vai ser 0. E quando o θ for igual a 2π, o alfa vai ser π. Aí aqui vai ter o d alfa, vai ter raiz de 1 menos k ao quadrado, seno quadrado de alfa. Só que o alfa é basicamente um índice meio que... Não importa, né? Alfa, beta, teta, não importa. Porque quando a gente integrar daqui vai virar uma função de k, né? Vai sumir. Então se a gente olhar para isso daqui e para isso daqui, vamos ver que na verdade é a mesma coisa. Né? Só tá mudando o θ por alfa.
Então, isso daqui é 2 vezes a integral de 0 a π de θ 1 sobre 1 menos k ao quadrado. Seno ao quadrado de θ. Nós já começamos a nossa primeira relação que queríamos, né? Que nosso período ele é 2 vezes daqui. Então, vamos só jogar aqui mais para baixo, só para simplificar. Então, nosso período, ó, começamos lá, ó, período, 2π, tal, simplificamos até chegar aqui. Nosso período, 2 integral de 0 a π de θ. Estamos chegando lá, estamos chegando lá. Raiz de 1 menos k ao quadrado seno quadrado de θ. Agora vamos fazer uma mudança de variável de novo. Então vamos abrir isso aqui. 2 vezes integral de 0 a π sobre 2 de θ sobre 1 menos k ao quadrado. Chato pra caralho. Quadrado de θ mais integral. Deixa eu só mexer a câmera. Essa garota tá entrando de novo na frente. Vai lá pra baixo. Tá de raio. Aí agora vem a mesma coisa, né? Só vem o intervalo que eu abri. Π sobre 2 vai até π. Agora a gente vai fazer a seguinte mudança de variável. Mais uma vez uma mudança. Agora essa é um pouco estranha, mas ela funciona. Então, θ igual a menos alfa mais π. A gente vai aplicar isso aqui, nessa daqui. Quando a gente aplica isso, o que vai dar? Dθ é igual a menos d alfa. E disso daqui a gente tira que seno de θ igual a menos, né? Deixa eu ver aqui como que chegou. Aqui, o seno de θ é igual a menos seno de alfa, né? Só que agora é que é menos seno de alfa. Então, menos seno de menos alfa. Só que o seno de menos alfa é menos seno de alfa. Então, daqui dá seno de alfa. E, portanto, seno quadrado de θ é igual a seno quadrado de alfa. Agora a gente vai substituir ali. Então, essa segunda aqui vai virar pra gente. Vamos lá. O θ, quando o θ for igual a π sobre 2, o θ for igual a π sobre 2, menos esse π dá menos π sobre 2, tira o sinal. Calmou, isso. Aqui pra gente vai dar π sobre 2, né? E quando o θ for igual a π, aqui vai dar π menos π vai dar 0, então aqui vai dar 0. Aí aqui vai dar menos, porque o dθ é igual a menos d alfa, né? Menos d alfa sobre 1 menos k ao quadrado seno quadrado de alfa. Isso daqui, peraí, tá pegando a câmera, né? Provavelmente, aqui, ó, galera, tá? Menos d alfa, papapá, intervalinhos. Isso daqui vai devolver pra gente, vamos só inverter o intervalo de integração, daqui vai na integral de 0 a π sobre 2, invertendo intervalo de integração, vai cortar aqui menos lá fora, menos k ao quadrado seno quadrado de θ, de alfa, né? E agora, novamente, como o alfa é simplesmente um númerozinho, a gente vai somar isso daqui. Ó, eu lembro que esse daqui é igual a isso, que é igual a isso. Então, se a gente olhar isso e isso, dá a mesma coisa, né? Isso daqui é duas vezes isso daqui. Só que isso daqui é o nosso k. E, portanto, nosso período, que era 2 vezes isso mais isso, que é 2 vezes isso, que esses aqui são a mesma coisa. E como isso é isso, aqui dá 2 vezes. Esse cara aqui é 2 vezes k. Portanto, nosso período é 4k grandão. Tá? Onde k é dado por isso aqui. Então, nosso período do pêndulo, ele vai ser... Não vai ser exatamente isso daqui. Mas o nosso período do pêndulo vai ser o intervalo entre... Deixa eu só escrever aqui do lado.
Nosso período de pêndulo, lembra que a gente estava discutindo? Nosso período de pêndulo vai ser quando esse garoto aqui sair de 0. Então, vai ter o B, T', vamos chamar um T', igual a 0. Aí depois vai ter um segundo momento no tempo, onde esse cara aqui vai estar o nosso 4K, que aí o SN vai ter esse lado do 0, positivo, 0, negativo, outro positivo. Então, nosso período de verdade, nosso período, vai ser o intervalo entre T2' menos o T'. Aí quando vocês fizerem isso daí, vão perceber que vai ser o seguinte, ó. O que eu vou fazer junto aqui, vai? T' daqui vai dar T0 sobre B. E o T2' vai dar igual a T0 sobre B mais 4K sobre B. E, portanto, esse período aqui, que é o verdadeiro período, ele vai ser igual a o T', o T2' menos o T daqui. Então, vai ser isto menos isto. Então, isso vai cortar com isso daqui. E vai ficar 4K sobre B. Então, isso daqui é nosso período de verdade. Aqui lá era o período do SN. Tá? E tá certo. O período do SN é este. Só que o intervalo de tempo entre o SN estando no valor, o intervalo de T, não de U. O de U é tudo isso daqui. O quanto tempo que se passou para o sair de 0 a 4K, que vai ser de fato nosso período. Tá? Então esse intervalo de tempo aqui vai ser o 4K sobre B. Então isso daqui é nosso intervalo de tempo. Então nós já temos nosso intervalo de tempo. Aqui. 4K sobre B. É esse garoto que nós vamos trabalhar agora, tá? Esse aqui é o período de U. E aí a gente escreve período de U. Não tem nada a ver com o período do pêndulo. Tem a ver com o período do pêndulo, mas não é o período do pêndulo. Aqui é o T de U. T de U. Só pra vocês não se confundirem, tá? Então tá aí. 4 vezes K, né? E o K é esse monstro aqui. Então agora a gente só precisa achar uma forma de calcular esse K. Expressar esse K em termos de série. Para isso vai ser uma treta bem grande, né? Deixa eu só ver quanto tempo tem aqui. Não, tá tranquilo, 22 minutos só. Agora a gente vai precisar escrever esse K em termos de uma série. E provavelmente isso daqui vai dar um vídeo de 1 hora. Por causa disso. Para expressar esse K em termos de uma somatória, nós vamos primeiro utilizar o binômio de Newton. E aí eu vou pedir para vocês darem uma relembrada do binômio de Newton, tá? Que eu não vou fazer essa revisão. Então, o binômio de Newton é o seguinte. Deixa eu ver, normalmente aqui é o R. Então eu vou colocar o R aqui. R é igual a um somatório com o M a 0 até infinito de Rm x elevado a m, no qual este Rm ele é dado por R menos 1, papapá, e vai indo, vai diminuindo, até chegar no R menos M mais 1 sobre M fatorial. Ixi, exatamente. Tá. Então nós vamos utilizar aqui. Por quê? Porque o nosso R aqui é o menos meio, né? Na verdade, esse aqui, ó. Se botar no denominador, né? Vai ficar 1 menos K ao quadrado. Quadrado de θ. Menos 1 sobre 2, né? E o nosso X é o K ao quadrado. É o menos K ao quadrado. No quadrado de θ. Né? Então vamos fazer essa substituição. E é isso. Não tem muito pra onde fugir, não. Vamos fazer a substituição aqui. É o binômio de Newton. A gente vai fazer a expansão disso aqui em termos de binômio de Newton. Nós vamos integrar esse binômio de Newton aqui. Tá? Vamos fazendo a expansão. Eu vou fazer aqui mesmo. Não tem muito problema, não. Aqui vai dar somatória. Gm igual a 0. Chato pra caralho.
meio aqui, menos meio no nosso caso, né? O R é igual a menos meio, então R é igual a menos meio aqui no nosso caso. Menos meio, M. E o nosso x é o menos k ao quadrado, seno quadrado de θ, isso aqui elevado a m. Exatamente. E aí nós vamos precisar fazer o seguinte. Tá? Nós temos isso daqui. Isso daqui vai ser somatório. M igual a zero. Consegui de arrumar. Menos meio. M. Vai ficar menos 1 elevado a m. K elevado a 2m. Seno elevado a 2m. Tá? Então essa é a expansão que a gente está fazendo desse denominador aqui. Tranquilo? Aí agora a gente tem que colocar ele aqui. Então vamos substituir ele lá. Vamos substituir ele aqui. Isso aqui vai dar pra gente. Integral de 0 a 2π desse monstro aqui. Só que isso daqui não é função de θ. Isso aqui não é função de θ. Só esse SN aqui que é a função de θ, né? Então aqui é SN de θ elevado a 2m, né? Então daqui vai ficar literalmente uma somatória de m igual a zero, infinito, de menos meio, m, menos 1 elevado a m, k elevado a 2m, aí vai vir integral de 0 a π sobre 2 de seno de 2m, θ. Tá, daqui que a gente precisa resolver. Essa integral aqui, nós vamos ter que utilizar a seguinte relação. A relação que nós vamos utilizar é chamada, acho que é redução da integral de Sn elevado a m, né? Alguma coisa assim. Você dá uma pesquisada aí que vocês vão encontrar. Vocês colocarem, né, Sn elevado a n, integral de Sn elevado a n. Eles vão te dar essa relação, tá? Essa integral de 0 a π sobre 2, seno, opa, seno de m' θ é θ, vai ser igual a m' menos 1, minha, 0, π sobre 2, seno de m sobre 2, θ. Aqui vem o θ. Ixi. Então, se a gente aplicar aqui nesse caso aqui nosso, isso daqui, que é essa integral, tá? Ela vai reduzir da seguinte forma, ó. Ela vai virar um... nosso m' no caso é 2m, né? Então vai ficar 2m menos 1 sobre 2m, né? Aí depois nós vamos proceder a retirar isso daqui para fazer o m' menos 2 virar alguma coisa m' menos 4, né? Então a gente vai aplicar de novo essa regra aqui, até chegar no último. Então nós vamos aplicar, aí ele vai chegar, vai fazer o 2m menos 3 sobre 2m menos 2. Isso mesmo. Perfeito. E assim vai continuar até chegar na vez que aqui vai ficar 1, 2, e vai ficar integral de 0 até π sobre 2 de seno elevado a 0 de θ é θ. Só que daqui é integral, essa integral aqui dá θ, com θ variando de π sobre 2, de 0 até π sobre 2. Então daqui dá π sobre 2. Então essa integral nós resolvemos. Vai dar π sobre 2. Tá? E eu vou pegar esse π sobre 2 e jogar fora da integral. Então, só escrevendo aqui embaixo agora, nosso capa grandão, ele vai ser o π sobre 2, que eu joguei aqui fora, somatória de m igual a 0 até infinito, de menos meio a m menos 1 m k a 2m. Aí tem esse monstro aqui, né? Faltou esse monstro aqui. Então só pra lá. Aí vai vir o menos 1, menos 3,
vezes 1, vezes isso aqui, sobre 2m, 2m menos 2, que multiplica 2 aqui. Então essa é a segunda parte aqui, que sai dessa integral aqui. Tá? Então é isso. Pegamos o π 2 para lá fora, depois pegamos isso aqui e colocamos aqui. Agora tem que continuar aqui. Agora é o seguinte. Eu vou começar a introduzir algumas notações, tá? Então existe uma noção de fatorial crescente, que ele é definido da seguinte forma, ó. A. E aqui vai ser bem chato, vai vir um monte de definições, tá? Mas porque é assim que acontece mesmo. Eu vou deixar até um vídeo linkado, só que tá em inglês, que ele fala sobre essa somatória aqui, tá? Que vai dar em uma função hipergeométrica, tá? Que é uma somatória específica. Então vamos chegar lá. Então vamos chegar a seguinte definição. O fatorial crescente de A até M, vai ser definido como A mais 1, e vai crescendo até chegar no A mais M menos 1, tá? Por que eu vou fazer essa definição? Porque esse menino aqui, ó, ele, pela definição aqui, ó, tá aqui a definição, ele vai ser menos meio vezes menos meio menos 1, até menos meio menos m mais 1. Calma. Isso, tá certo? Tá certo, perfeito. Sobre m fatorial. Só que já tá claro aqui, mas vamos rearranjar algumas coisas. Vamos botar um menos em evidência. Vai ficar menos 1 elevado a m, porque existem m termos aqui. Então vou tirar o menos 1 daqui, daqui, daqui. Vou tirar o menos 1 daqui, tá? E eu vou rearranjar as coisas. Então eu vou colocar isso daqui no começo. Então como eu tirei o menos 1, vai ficar meio mais m menos 1, até chegar no meio mais 1 e o meio. Olha, e aqui sobre m, né? Olha para isso daqui, ó, essa parte aqui e essa parte aqui. É literalmente quando A é igual a meio, né? E o m aqui, né? Então, é literalmente, isso daqui é literalmente o meio, a fatorial crescente de meio até m, né? Eu chamo de até m, né? Até m. Ele não vai até m, né? Ele vai até m menos 1, né? Mas deu para entender. Então, este garotão aqui vai dar menos 1 elevado a m. Isso daqui é menos meio m sobre m fatorial. Exatamente. Não é menos meio, né? É meio, né? Meio. Porque o menos nós tiramos. Eu tirei o menos aqui. Agora basta substituir isso daqui aqui. E eu falei. Isso aqui vai dar problema. É muita coisa. E é chato pra caralho. Então vai dar menos 1 elevado a m, né? Que eu vou tirar com esse daqui. Vai ficar menos 1 elevado a 2m, que vai ser sempre positivo. Vai dar 1. Vou tirar isso com este. Vai ficar um menos meio elevado a m que eu vou manter. Sobre... Tem um m aqui embaixo, o m fatorial. M fatorial. E aí vem esse monstro aqui dentro, né? Esse monstro aqui, ó. Tá indo colchete. K elevado a 2m. Agora a gente tem que brincar com esse cara do colchete aqui. Tá? E aí vai acabar de vez. Esse cara do colchete. Porque esse cara do colchete é o mais tenso de todos. De qualquer forma, a gente tem que trabalhar com ele. Então vamos tirar o 2 do denominador. Então vamos copiar 2m menos 1. 2m menos 3. 1.
Aqui no denominador não vamos tirar 2. Então vai ficar m, m menos 1, m menos 2, pá, 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 até 1. Tranquilo. E aí agora, essa parte aqui de baixo vai ficar esse monstrão aqui de cima, né? E tiramos. Isso daqui é m, m-1, m-2, m-3, tanto que é m fatorial. Simplesmente o m fatorial. E agora, a única coisa que vai sobrar é nós colocarmos esse 2 aqui dentro dos numeradores. Esse daqui vai dar pra gente. Esse 2 aqui no numerador vai dar. Vou começar lá da frente, aqui, ó. Dá meio, pá, pá, pá. Aí vai vir m menos 3 sobre 2. M menos meio. Aí vai vir sobre m fatorial, porque o 2m nós colocamos aqui dentro. Aí agora nós vamos ter que escrever isso aqui de uma forma mais bonitinha. Como? Aqui vai dar meio. Opa, vai vir 3 meios, né? Normal. Pá, pá, pá. Aí aqui nós vamos eu vou reescrever essa parte aqui, tá? Como que eu vou escrever? Eu vou escrever aqui, ó. Meio mais m menos 2. Exatamente. Porque quando a gente somar esses dois aqui, vai dar 4 sobre 2. Tirar coisa daqui. E vai ficar dessa forma. E esse daqui eu vou escrever basicamente da mesma forma, né? 2 mais m menos 1. No caso, né? Isso. Vai dar o mesmo resultado. Então, escrevendo dessa forma aqui, que é mais sugestiva, o que é isso aqui? Aqui, mais uma vez, vai ser o meio, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até o m menos 1. Então, esse daqui é aquilo que nós definimos como sendo o meio, o fatorial crescente de meio até m, né? Então, desculpa, faltou um m embaixo aqui, né? Um m fatorial aqui embaixo, né? Esqueci de copiar o denominador. Fatorial. Então é isso. Então nós pegamos aqui, ó, nosso garotinho. Tiramos um 2m de todos os do denominador. Depois daqui para o m fatorial. Depois pegamos o 2 e colocamos no numerador. Tal. Escrevendo de uma forma mais sugestiva. E chegamos aqui. Então este monstrão aqui nada mais é do que meio m fatorial. Meio m fatorial. Agora a nossa somatória ficou aceitável, né? Só que além disso, vamos fazer a seguinte mudança. O m fatorial, dado pela nossa definição, eu vou trocar só um m fatorial e eu vou explicar o porquê. Nosso m fatorial, dado pela nossa definição aqui, se a gente colocar o a igual a 1, colocar igual a 1, vai dar 1, aí aqui vai ficar 1 mais 1, vai vezes 2, vezes 3, papapá, até chegar aqui no 1 mais m menos 1, que dá m. Então vai ficar m menos 1, m menos 2, papapá, isso aqui é o m fatorial. Então o m fatorial é quando esse a é igual a 1, tá? Então eu só vou fazer essa substituição. E quando a gente faz o a igual a 1, isso dá a mesma coisa que m fatorial. Então eu vou trocar este m fatorial, um desses m fatorial aqui do denominador, tá? Eu vou trocar por 1. Então, m fatorial com 1 m. E eu já vou explicar o porquê. Vou fazer essa mudança. Que vai ficar nos moldes exatos que a gente quer. Que eu quero, no caso. E vocês vão entender o porquê que eu quero desse molde. Vai ficar um meio m. Já sei como é que vai ficar, né? Meio m fatorial. Peraí, vou pegar esse m fatorial. Vou escrever assim, ó. 1m k elevado a 2m m fatorial. Olha lá. Ó. Meio m igual a 0, papá. Exatamente, ó. Por que eu escrevi isso aqui dessa forma? Porque existe uma coisa chamada função hipergeométrica, tá?
que aparece em muitos casos, que é uma das funções especiais, além de como essa integral elíptica de Jacob, né? E ela tem exatamente a seguinte definição, né? É dado para a seguinte soma: n igual a zero até infinito, a n Bn, desculpa, Bn sobre n fatorial. Então aqui só vou jogar esse n fatorial para cá, vai ficar exatamente da mesma forma. N fatorial c subíndice n, que é o fatorial crescente de c até n, Zn. Isso daqui é chamado de função hipergeométrica, que é escrito assim. Às vezes é escrito assim: A, B, que são os que estão no numerador, aí vem o C, e depois vem o garoto aqui, que é o Z. Esse é o Z. Então, se a gente olhar aqui, essa função hipergeométrica, como é chamada, se dá uma pesquisada na internet, vocês vão ver isso daí, essa definição. Vamos ver que no nosso caso, o nosso Z é o K elevado a 2, né? O K ao quadrado, né? O nosso A é meio, o nosso B é meio, o nosso M é o N, né? E o nosso C é 1. Então, basicamente, isso daqui, essa somatória aqui, vai dar pra gente π sobre 2, F de 2, 1. Aí o nosso A vai ser meio, o nosso B vai ser meio, 2 pontos, o nosso C vai ser 1, e o nosso Z vai ser K ao quadrado. Então, tá terminada a minha demonstração. Que o kappa, vamos começar lá no começo, o kappa é igual a isso, que é igual a isso, papapá, que é igual a isso. Então, finalizei aqui, ó. Aqui o nosso kappa igual a π sobre 2, 2, 1, meio, meio, 1, K ao quadrado. Então, tá aqui. O resultado que nós queríamos do K, onde o tá aqui, né? A mesma coisa, ó. Outra forma de escrever a mesma coisa, né? Tá? E agora nosso período, lembra que o nosso período era 4 vezes o K, né? 4 vezes o K sobre o B. Aqui nosso período. Então, nós vamos fazer a substituição do K aqui. 4 vezes o K. O K, ele é π sobre 2. Vou botar o B aqui também. Aí vai vir um F. Que eu acabei de demonstrar, né? Que isso? Ele acabou de atualizar aqui na minha frente. Certo, formal. É o garotinho que acabou de atualizar na minha frente. Mas de qualquer forma. Isso daqui vai dar 4. 4 vezes o π sobre 2. Que é o nosso K, né? π sobre 2. F. Isso é hipergeométrica. Então, não é ponta aqui não. Meio. 1. K ao quadrado. Tá? Então, aí vai ficar um B aqui no denominador. Então é isso. Nosso período é dado por isso daqui. Dá pra gente simplificar aqui, né? Então aqui daqui vai ficar, cortar com esse 4, que vai ficar 2π. 2π. E o nosso B, nós temos ele aqui. A gente vai calcular, eu vou calcular o período só para quando a energia está tá menor do que a energia potencial máxima, né? Então nosso B é raiz de G sobre L. Então vamos colocar ele ali. T é raiz de G sobre L, então vai ficar 2π raiz de L sobre G dessa função aqui.
E o que eu queria finalizar aqui agora? Nós calculamos o período para qualquer momento, né? Para qualquer o pêndulo simples, independente de se a gente faz aproximação ou não, né? No nosso caso aqui, nós resolvemos pêndulo simples sem fazer aproximação para ângulos pequenos, né? Então a única coisa que falta agora é calcular, escrever esse garoto aqui, né? Só que esse garoto aqui, quando esse K é pequeno, e quando que esse K é pequeno? Vamos olhar lá para o K. É quando o ângulo máximo é pequeno, ou seja, o pêndulo ele começa de um ângulo pequenininho, o ângulo máximo. Quando o ângulozinho inicial é pequeno, o K é pequeno. E quando o K é pequeno, esse garoto aqui, que é este garoto aqui, né? Quando o K é pequeno, ele vai dar literalmente só o primeiro termo, né? Então fazendo essa expansão aqui, só o primeiro termo, vai dar pra gente meio 0, meio 0 sobre 0 fatorial 1, 0, e vai vir aqui o K elevado a 0, que aqui vai dar 1, né? Então ele aqui vai para 1. Esse é o primeiro termo, né? Com m igual a 0. Isso daqui, por definição, é igual a 1. 1. Daqui vai igual a 1. 0 fatorial é 1. E esse daqui vai igual a 1. Tá, eu esqueci de avisar, mas elevado a m, quando a for igual a 0, daqui é por definição 1. Tá? Por definição. Então daqui vai tudo para 1. Portanto, esse primeiro termo vai para 1. Então ele aqui é igual a 1, primeiro termo. Aí depois vem mais alguns papapá, que são os outros termos, né? E quando m igual a 1, vai dar aqui. Quando m igual a 2, vai dar mais termos. 3, 4, 5, 6, 7. Então isso aqui é aproximadamente 1. E, portanto, para ângulos pequenos, para Ks pequenos, nossa integral, nossa função hipergeométrica, ela é aproximadamente 1. Então isso daqui aproximadamente 1. E daí a gente tira que o nosso t é aproximadamente 2π sobre a raiz de L sobre G. E se a gente pesquisar isso, pêndulo simples, vou procurar aqui pelo período, 2π L sobre G. Então, para ângulos pequenos, temos o nosso período. Quando o ângulo não for pequeno, aí basta a gente levar em consideração os infinitos termos que tem aqui dessa função hipergeométrica. Então é isso. Finalizamos. E veja que essa função hipergeométrica, ela tem um K, né? Então quando você expandir, vai estar em termos de K aqui, né? K ao quadrado, né? K ao quadrado. E o nosso K ao quadrado, ele é uma função do ângulo inicial. Do ângulo máximo, né, na verdade. Então, o período vai depender do ângulo máximo. Vai depender do ângulo o maior ângulo que o pêndulo consegue atingir. E, portanto, a nossa intuição está correta. E que o período realmente depende do ângulo máximo que ele pode atingir. Tá? Ele é uma função disso. Somente para quando o ângulo máximo é muito pequeno, ele pode ser desprezado a parte que depende desse ângulo máximo. E aí fica aproximadamente este valor aqui, 2π raiz de L sobre G. Então é isso, galera. Vocês viram que não tem para onde fugir. As integrais elípticas, as funções elípticas de Jacob, elas são grandes, são complicadas. E resolver essas equações que não são lineares, essa equação aqui, nós resolvemos para o pêndulo simples. Tanto que eu botei em todos os vídeos simples. Elas não são simples mesmo. Elas são extensas, elas demoram a fazer. Elas são difíceis de se expressar e não tem para onde fugir, cara. É isso mesmo, tá? Então, mas assim, a partir de agora eu vou começar a pular essas contas, tá? Eu não vou fazer mais, quando a gente for fazer da mola, eu não vou fazer mais a continha passo a passo, igual eu tô fazendo aqui, dos termos de A, B e C, A, B e K, desculpa, A, B e K, e do T0. Eu vou só fazer a conta aqui na mão e vou falar pra vocês, ó, deu isso daqui. Se quiser dar uma conferida aí com vocês.
Aí esses intervalos de energia para cada solução, esse intervalo de energia tá aqui, papapá, vai dar isso. Não vou fazer com vocês, vou fazer aqui, vou só falar, ó, esse é o resultado, tal, tal, tal. Vou só montar, eu vou sempre montar a equação diferencial. Vou identificar o A grandão, o B grandão, o C grandão, como a gente fez. Vou entregar o sinal. Vou falar as soluções são essas daqui. Aí eu vou falar. Aí o A, o B e o K é este daqui, não vou fazer a conta. E o T0 é igual a este quando T é igual a zero. E quando T é igual a zero, o ângulo, oposição, alguma coisa lá igual a zero vai dar tanto. E T igual a zero nessa outra condição inicial vai dar tanto. Só isso que eu vou falar. Tá? Eu não vou ficar fazendo isso daqui toda vez, porque bom, vocês viram aqui, né? Não é algo pequeno, não é algo simples, é algo que é grande pra caramba, é muita conta. Então não dá pra ficar fazendo isso toda hora. Eu queria só fazer uma vez pra vocês entenderem como que é todo o processo. O processo é esse, não muda, nada muda. Só muda as palavrinhas. O A grandão vai ser um, o B grandão vai ser outro, o C grandão vai ser outro. Mas todo o processo de resolver é esse daqui. É esse processo cansativo, extenso, difícil e não tem pra onde fugir, tá? Ah, então é isso. Nosso pêndulo do período depende realmente do ângulo inicial. Está aqui comprovado, depende do ângulo inicial. E para ângulos pequenos, é aqui nosso período do ângulo. Então, no próximo vídeo agora eu vou só montar os gráficos, né? Vou montar esse gráfico aqui. De θ função do t aqui. Desse 2 arcosseno do A, SN, de BT menos C0. Para alguns valores de A, B e K, né? Alguns valores de θ máximo e tal. Depois eu vou fazer um caso em 2D, né? Que basicamente o pêndulo vai estar oscilando. Eu vou fazer isso no Blender, que ele vai ser em 3D, vai ser dado em 3D. Ele é em 3D. Só que eu vou restringir, obviamente, o pêndulo para oscilar no plano, né? Que é isso que acontece. Então é isso. Tamo junto e até a próxima.